Olá, hoje eu vou falar de Chainsaw Man. Considerando a data que esse vídeo vai ser lançado, você já viu o seu youtuber favorito de anime falar do filme de Chainsaw Man? Todavia, se por algum motivo você tem interesse em saber o que eu penso sobre o filme de Chainsaw Man, você tá aqui. Então, muito obrigado. Todo o meu tempo de hiato tem um motivo. Motivo esse que vai ser meio que explicado no final desse vídeo. De qualquer modo, eu vou falar do filme Chainsaw Man hoje, que se chama Chainsaw Man, o filme, o arco da Reese. O arco da Razer. O arco do headphone da Razer. Eu fico pensando muito nesse título, porque ele é um puta de um título sem vontade alguma de ser alguma coisa, né? Qualquer subtítulo dramático, qualquer coisinha, até tipo o arco do trem animado lá do Kimetsu seria mais cativante do que literalmente o arco do nome da personagem. O filme do Chainsaw Man é bom? É, quem diria, né? Por que que eu acredito que ele seja bom? Primeiro, ele é um filme... Não, brincadeira, tá, peraí. Eu assisti ele no cinema do shopping da minha cidade, há 2 semanas atrás, quando eu já tinha perdido um pouco da atração do filme, né? Foi num domingo, eu assisti com minha namorada. A sala tava, tipo, uns 25% cheia. Tava cheio de jovens que gostam de animes, né? O que, né, faz algum tipo de sentido, não faz? A gente se sentou e a pessoa que tava na frente, ela tinha um cabelo longo e meio cacheado, mas ela passava o tempo todo puxando o cabelo e soltando de novo, pra repetir isso por 1 hora e meia do tempo que foi o filme. Tava mais ou menos na fileira do meio, eu acho que era tipo F10. Na verdade não, eu tava na G13, não, na G14. Eu assisti às 3 horas da tarde, no dia 9 de novembro. Tá escrito como Chainsaw Man o filme. O filme sem um E. Enfim, eu tenho um carinho muito grande por Chainsaw Man, principalmente pela época que eu li ele, lá pra 2020, 2021, né? Super pandemia. E foi uma obra que ajudou muito com a minha percepção do mundo em si. Não que, tipo, eu já não visse coisas que brincasse com algumas das temáticas, tipo, sei lá, Evangelion e Nier. Só que foi uma obra que me auxiliou um pouco numa perspectiva mais contemporânea dos movimentos do mundo, ao mesmo tempo que eu assistia uma coisa que parecia entender toda a minha percepção sociopolítica de como que as coisas funcionavam. Ok, eu não tô falando de discurso do Chainsaw Man comunista e tal. Tem um vídeo ensaio meu, né, que eu tenho a minha teoria, que eu nunca pesquisei, mas talvez o meu vídeo ensaio de Chainsaw Man seja o primeiro vídeo ensaio de Chainsaw Man no Brasil. Eu chuto que isso é uma possibilidade. E se você quiser comprovar ela, eu sugiro que você pesquise. Ou só assista esse vídeo, que é um vídeo que eu tenho muito carinho. Até hoje eu penso nos inserts da música Eu Não Sou Cachorro, Não. Porque eu gosto bastante. Eu tô entrando em muitas vertentes, né? Mas o fato é que o filme de Chainsaw Man é um filme muito bom porque, primeiro, ele não é parecido com o anime. Não, brincadeira. O anime, ele é interessante. Eu não vi o anime, eu acho que eu vi o primeiro episódio só. Eu não senti vontade, pra ser honesto, porque eu já tinha lido o mangá e tal. Apesar de eu ter a consciência do quão bem produzido ele foi, a transição do estilo do filme de Chainsaw Man é muito parecido com a transição da primeira temporada de Jujutsu Kaisen pra segunda. E eu vou chutar que as pessoas que estão envolvidas em um no outro são as mesmas. Eu não sei nada sobre Sakuga. Indiferente disso, as coisas que compõem o filme são muito interessantes. A própria animação, a brincadeira, ele já começa no estilo do mangá, que é uma coisa bem interessante, só que ele toma, a partir do momento que você vê o Denji no apartamento do Aki, vendo a vidinha dele, aquele momento musical que, particularmente, eu acho que ele seria interessante se ele contextualizasse melhor o mundo de Chainsaw Man, porque o filme é focado numa personagem só, na nossa garota bomba, só que antes disso, a gente tem uma das cenas mais importantes e que compõem toda a filosofia do Denji, que é o date que ele tem com a Makima. Ele brinca um pouco com o carinho que o Fujimoto tem por filme. Você tem toda aquela maratona e é aquela coisa que é entediante pra ambos e tal, e tem aquela discussão sobre você assistir muitos filmes, a maioria serem ruins, só que ter aquele que abala. E quando o Denji ele vê que a Makima tem emoções, sente alguma coisa, ele de algum modo ele se sente realizado. E depois que ela literalmente deixa claro que ele tem um coração, coisa que ele não tinha certeza depois de tudo que aconteceu com ele com a Pochita, ele se decide ainda mais que ele tá apaixonado por ela. E eu já pensava isso no mangá, só que é muito interessante ver em filme. Eu vi dublado,
Não que a dublagem seja ruim, mas a mixagem tava fodida. As músicas estavam tipo em 200% e as vozes estavam em 50%. Nos 30 minutos finais do filme, que é puramente ação, não dava pra ouvir nenhum diálogo. É sério. É muito doido ver o quão fudido é o Denji quando ele fala as coisas que ele sente e quanto que ele é confuso com as próprias emoções e o quanto que ele precisa de uma fagulha de carinho, de atenção. E ele age meio que igual o Chaves, só que falando todo tipo de palavrão. O que é interessante porque é esse tipo de comportamento dele que fez uma parte do nicho, pelo menos da época de mangás, entender Chainsaw Man como uma coisa muito oca. Particularmente interessante porque você percebe como que o restante do mundo é bem mais complexo do que o Denji tenta idealizar, ao mesmo tempo que ele entende essas complexidades, ele só negligencia elas pra tentar achar um caminho específico de vou fazer o que a Makima quer pra ganhar a coisa que eu acho que eu preciso, que é uma coisa que é constantemente trabalhada no anime. E então ele conhece a Razor. E isso que é muito interessante, desde o começo, já é muito perceptível o quanto que ela quer manipular ele. Pra mim, o anime ele não faz questão alguma de tentar esconder isso e transforma tudo numa coisa muito interessante, porque você vê as pequenas minúcias quando ela encosta nele, quando ela força interações e como que ele vai caindo nisso ao mesmo tempo que ele tá totalmente focado no que a Makima pediu. Tem um toque singelo nessa falsidade que até hoje eu fico refletindo, eu acho que muito vem da própria trilha sonora. Pra mim, é o ponto mais alto desse filme, a trilha sonora, até mesmo porque boa parte do tempo eu tava ouvindo mais a trilha sonora do que os diálogos. É o que faz esse filme ser o que ele é o que ele faz ser uma experiência de visual tão interessante. Não é particularmente o meu filme do Fujimoto favorito, já que teve o filme do Look Back, e aquele filme é muito bom, é impressionante. Essa coisa, por exemplo, quando eles estão na escola, em toda a cena com, eu acho que é uma aranha com uma mariposa, né, que vai caindo na teia. Tudo isso já tem uma construção muito perceptível de, ok, vai dar merda em algum momento. Obviamente, eu já sabia que ia dar merda, só que eu acho que pra qualquer pessoa que esteja vendo isso uma primeira vez, são coisas muito claras. Mas é o que faz Chainsaw Man ser essa tragédia contemporânea, eufórica e desesperada pela morte. Então você tem 1 hora de um filme que só tem conversas e interações confortáveis, interações sobre sensações, adolescentes pelados numa piscina, e ele explode no último terço. Uma grande set piece ultra megalomaníaca, cheio de efeitos especiais, muita gente morrendo. E é onde você pode pensar que algumas pessoas que eu conversei sobre esse filme, eles citaram isso como uma crítica. Por razão dele passar tanto tempo num slow pace, é muito súbito essa troca e é cansativa de algum modo. As cenas de ações podem não ser tão interessantes. Eu não sei. Pra mim isso é uma inverdade. Eu acho demais. Eu achei incrível. Eu queria poder ouvir os diálogos, eu não tive essa chance graças ao cinema, mas eu já sabia eles de cabeça. Tudo ganha mais destaque. É uma coisa que eu defendo muito, eu tenho muito carinho pela cenografia do mangá de Chainsaw Man, só que ver aquilo sendo adaptado com todo o impacto que é um filme separado pra esse arco, foi muito doido. Porque, por exemplo, eu nem lembrava daquele demônio do Tufão, eu acho, Tufão não da Avenida Brasil. Só que aqui, por razão de você ver as interações, ver a presença dele, o impacto, e claro, tem cenas adicionais que deixam mais redondinho esse arco em si, tudo ganha mais peso, né? E a Rise, por si só, ela se transforma nesse personagem nas duas mídias como um ponto de virada da vida do Denji, que é quando ele percebe que o mundinho dele no serviço público não é tão simples, que é errado. O fato que ele não tá numa escola, que ele é literalmente um adolescente que foi capturado pra trabalhar. Tem toda a conspiração por trás. E esse é o ponto de virada do Chainsaw Man, que muda tudo. E que particularmente não são minhas partes favoritas de Chainsaw Man. Para mim, a partir da virada que tem daqui até o final é a coisa mais louca que eu já vi, assim, eu sou fanático por isso. Que é o que me surpreende, como que na primeira temporada o Chainsaw Man teve uma base tão intensa. E o que eu tenho certeza que boa parte das pessoas agora que viram esse filme estão completamente extasiados pelo que acabou de aparecer na tela. E eu diria pra essas pessoas, se você é uma delas, você não perde por esperar. E ao mesmo tempo eu sinto muito. Só que tem um problema. Tem um problema pra mim esse filme, que é basicamente que você não consegue assistir ele como um filme à parte. Você não consegue chamar uma pessoa que nunca viu Chainsaw Man e falar pra ela, oi, ei, vamos ver esse filme? As pessoas não vão entender nada. Ela vai ficar completamente perdidinha. E eu não sei se esse é um take que muitas pessoas tiveram, só que também. Eu digo isso mais porque esse é um filme bom o suficiente pra qualquer pessoa assistir e conhecer a obra. Porque é um arco muito fechado, é um momento
certinho da vida do Chainsaw Man e que abre muitas portas pra quem começar por ele, eu acho que seria relevante. Eu tenho que admitir, depois de 2 semanas tendo assistido esse filme, ele não sai da minha cabeça. E a trilha sonora reina algumas das minhas noites de reflexões, onde eu fico pensando o impacto que Chainsaw Man teve na minha vida e o impacto que ele ainda tem. Eu lembro que um pouco mais de um ano agora, quando eu assisti o filme de Look Back, eu pude reavaliar algumas das sensações, algumas das reflexões que eu tive. E isso foi muito bom, isso foi muito legal pra mim. E agora vendo esse filme, não tão intensamente, mas ainda assim, eu percebo o impacto que as obras do Fujimoto têm na minha vida. E eu percebo como que isso vai se constituindo como uma coisa que faz parte de mim. E isso é muito legal poder acompanhar uma coisa, você já ter ciência que ela é um clássico. É claro que não passível a erros. Eu não faço a menor ideia do que esteja acontecendo na segunda parte agora, só que isso não importa, porque esse pedacinho de Chainsaw Man é muito relevante pra mim. Pensar, refletir sobre quão denso é a personagem da Reese, ela mal dengue ao mesmo tempo que não, ao mesmo tempo que ela manipula ele, quão complicado é a situação que ela se encontra na própria vida. Tudo que acontece é justamente por ela fraquejar por ele. Uma coisa que não acontece uma, acontece duas vezes, eu diria. E é o tipo de coisa que faz a gente humano, mesmo atrás de algum objetivo, alguma coisa apática, a gente pensar no próximo, a gente pensar na possibilidade de fazer uma coisa diferente, uma coisa que nos deixe felizes, que nos alegre. Por razão disso, é muito impactante a sequência final, toda a subjugação, e é algo que não me surpreende que tenha feito muitas pessoas chorarem no cinema no dia que eu fui, porque honestamente fez eu chorar um pouquinho também, fez eu repensar em toda a minha vida, desde o dia que eu li o primeiro capítulo de Chainsaw Man até o momento, de tudo que eu comecei, de tudo que eu fiz, de todo o caminho que eu tô trilhando na minha vida. É muito doido, é muito doido. É daorinha o filme, é daorinha. Eu abri a Wikipedia aqui e é muito interessante que ele fala que Chainsaw Man ReZark é um filme de 2025, é uma animação japonesa de dark fantasy, de comédia romântica, de ação. Não, peraí. Japanese Animated Dark Fantasy Romantic Action Comedy Film. É uma animação japonesa de dark fantasy com romance, ação, comédia em filme. Essa descrição é horrível. Ela não tem nem vírgula. Eu amei. Curte, compartilha, se inscreve, porque tá chegando isso aqui de vídeo novo, ó. 1, 2, 3? Eu não sei na realidade.